Olá! Hoje eu vim aqui para partilhar com vocês mais uma palavra daquilo que Deus colocou no meu coração. Hoje vamos ler o Salmo 78. Ele é um salmo um pouquinho longo daquilo que eu estou acostumado a compartilhar aqui, mas foi uma palavra que, assim, falou tremendamente ao meu coração. E eu não podia deixar de compartilhar com vocês, porque eu creio que assim como o Espírito Santo de Deus vem transformando a minha vida, né? Moldando, melhorando a minha vida a cada dia através da sua palavra, eu creio que ela também pode mudar e transformar a vida de muitas pessoas, né? Não só os nossos sonhos, planos, projetos, mas o nosso caráter, né? Nos faz uma pessoa melhor, nos faz querermos nos aperfeiçoarmos cada vez mais, né? Todos os dias nós precisamos melhorar alguma coisa. E a palavra de Deus tem sido para mim uma bússola daquilo que eu preciso melhorar. Cada dia eu descubro que eu preciso melhorar mais. Então eu tô realmente com meu coração ardendo com essa palavra hoje, né? Daquilo que o salmista escreve. Aqui é um salmo de Asaf, né? Que foi um grande levita, né? Na casa do Senhor, no tempo de Israel. E ele vai compartilhar algo muito tremendo sobre dois momentos, né, do povo de Israel, da bondade de Deus e de como o povo ele se comportava de forma muito instável, né, com Deus. E ele vai nos alertar, nos fazer aqui através desse salmo justamente refletir sobre os nossos comportamentos, né, sobre as nossas decisões, sobre as nossas escolhas, muitas vezes diante das circunstâncias da vida, que podem honrar ou não, né, o nome do Senhor, ser de acordo com aquilo que Deus espera da gente ou não, né, e isso foi muito forte para mim, porque às vezes a gente pensa que a gente está sempre no caminho certo, e quando a gente começa a ler esse livro, quando a gente começa a meditar nele, a gente começa a ver que realmente quanto ainda temos para melhorar, o quanto ainda temos para crescer, o quanto ainda temos para mudar, né, e desenvolver. Então essa palavra hoje veio falar sobre esse conflito, né, que a gente vive quando a gente quer realmente agradar ao Senhor, viver para o Senhor, né? O que é que nós podemos fazer? O que é que Deus espera de nós? Qual é o comportamento que Ele realmente, né, está aguardando da nossa parte, né? E no Salmo ele diz assim: escutai a minha lei, povo meu. Inclinai os vossos ouvidos à palavra da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola. Falarei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nolas têm contado. Não as encobriremos os seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, a qual deu aos nossos pais para que a fizessem conhecer aos seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse. Os filhos que nascessem, os quais se levantassem, os contassem aos seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança e não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. Lá no versículo 32. Com tudo isto ainda pecaram e não deram crédito às suas maravilhas, pelo que consumiu os seus dias na vaidade e os seus anos na angústia. Quando os matava, então o procuravam, voltavam e de madrugada buscavam a Deus. E se lembravam de Deus, era a sua rocha e o Deus Altíssimo, seu Redentor. Todavia, lisonjeavam-no com a boca, mas com a língua lhe mentiam, porque o seu coração não era reto para com ele, nem foram fiéis na sua aliança. Ele, porém, é misericordioso, perdoou a sua iniquidade e nos os destruiu. Antes, muitas vezes, desviou deles o seu furor e não despertou toda a sua ira, porque se lembrou de quem eram de carne, vento que passa e não volta. Quantas vezes o provocaram no deserto e molestaram na sua solidão. Voltaram atrás, tentaram a Deus e provocaram o Santo de Israel. Não se lembravam da sua mão, nem do dia que os livrou do adversário, como operou os seus sinais no Egito e as suas maravilhas no campo de Zoã, e converteu os seus rios e as suas correntes em sangue, para que não pudessem beber. 52.
mas fez com que o seu povo saísse como ovelhas e os guiou pelo deserto como um rebanho. Os guiou com segurança, que não temeram, mas o mar cobriu os seus inimigos e os trouxe até do seu santuário, até o monte que a sua destra adquiriu. E expulsou as nações diante deles, lhes dividiu uma herança por medida e fez habitar em tendas das tribos de Israel. 65. Então o Senhor despertou como quem acaba de dormir, como um valente que se alegra com o vinho, e feriu os seus adversários. Além disto, recusou as tendas de José e não elegeu a tribo de Efraim, antes elegeu a tribo de Judá, o monte de Sião que ele amava, e edificou o seu santuário, como os altos palácios, como a terra que fundou para sempre. Também elegeu a Davi, seu servo, e o tirou dos apriscos das ovelhas, e o tirou do cuidado dos que se achavam prenhes, para apacentar a Jacó, seu povo, e a Israel, a sua herança. Assim o apacentou segundo a integridade do seu coração, e os guiou pela habilidade das suas mãos. Amém. Deus, esta é a tua palavra. É a tua palavra, é o teu livro, Senhor. Fala conosco, Pai. Fala aos nossos corações. Espírito Santo, tem liberdade, Senhor, para falar conosco, para nos despertar, para nos ajudar, nos orientar, nos ensinar neste dia, Pai. Eu não sei que horas as pessoas estarão ouvindo este vídeo ou ouvindo esta mensagem, mas eu sei que o Senhor tem um propósito na vida de todos aqueles que ouvirão este vídeo. Que ele alcance muitas vidas, Senhor, para que as pessoas possam ser tocadas pela presença do teu doce, lindo e maravilhoso Espírito Santo de Deus. Amém, Senhor. Pois é, então, essa palavra ela é maravilhosa, né? Porque ela vai falar aqui do comportamento do povo de Israel, das maravilhas que o Senhor fez para tirar esse povo da terra do Egito, onde eles viviam como escravos, né? Deus usa Moisés, Arão, seu irmão, para tirar o povo de Israel da escravidão de Faraó no Egito, conduz esse povo em segurança pelo deserto durante 40 anos, né, suprindo as suas necessidades, alimento, frio, calor. Deus ele vai guardando, ele vai protegendo, ele vai livrando das mãos dos inimigos. Quando o faraó persegue o povo do Senhor, logo ali no início da caminhada, Deus abre o mar vermelho para que seu povo passe em terra seca. Ou seja, Deus ele vai cuidando de todos os detalhes. Quando as pessoas começam a murmurar para Moisés sobre o alimento, o maná que é mandado do céu, querendo carne, querendo o alimento que eles tinham na época do Egito, Deus ouve a sua murmuração, né, a sua ingratidão, a sua revolta, e ainda assim, pela sua misericórdia, pelo seu amor, pelo seu cuidado, Deus envia cordonizes para aquele povo, para que eles pudessem comer algo diferente que não fosse o maná. Deus ele vai cuidando de todos os detalhes. Todos os detalhes, de tal maneira que o povo ele sai da terra do Egito, apesar de passar aquele processo no deserto, eles chegam à terra prometida, a Canaã. Josué alcança aquela terra, domina aquela terra depois de algumas guerras, né? Depois da queda do muro do Jericó e por aí vai, e ele vai entrar na terra de Canaã, ele toma posse daquela terra junto com o povo, e Deus cumpre a sua grande promessa, independente da murmuração, da reclamação, da infidelidade do povo. Deus não muda. Ele não mudou. Ele ainda, apesar das circunstâncias, apesar da murmuração, da reclamação, daqueles que pensaram em desistir, que enfraqueceram na fé, que construíram um bezerro de ouro, né? Apesar de todas as falhas, Deus cumpre a promessa dele e faz com que o seu povo entre em Canaã. E a gente vai ver ali nos últimos versículos do capítulo 78 de Salmos que Deus, ele não só cumpre a sua promessa, como levanta o rei Davi como rei de Israel e faz, né, a sua grande comissão, que é, através da tribo de Judá, enviar o seu filho amado Jesus. Né, nós sabemos que por isso Jesus é conhecido como leão da tribo de Judá, né, porque ele vem da linhagem de Davi, o Salvador, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E isso prova que o amor de Deus ele é incondicional. Ele não depende da sua, dos seus pecados para ser quem ele é. Ele não depende das suas decisões perfeitas para continuar sendo Deus. Ele simplesmente é Deus.
Ele simplesmente é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o grande eu sou. Aquele que está sentado no mais alto e sublime trono, e ninguém tira isso do Senhor, nem o seu e nem o meu pecado. E enquanto eu lia esse salmo, eu refleti sobre algumas decisões que eu tomei no ano de 2022, por conta de algumas mágoas, feridas, marcas, né, algumas dores que inundaram o meu coração e tomaram conta da minha vida de tal maneira que me fizeram tomar decisões, né, de murmurações até, reclamações, assim como esse povo de Israel, que nós adoramos criticar, adoramos colocar aquele fardo de povo murmurador, reclamador, povo que cobrou de Deus quando Deus estava fazendo tudo, né? Sendo uma coluna de fogo na hora do frio, uma nuvem de cobertura na hora do sol quente. Mas nós também somos assim, né? Nós também murmuramos, mesmo quando Deus tem posto o sol sobre as nossas cabeças, quando Deus nos dá uma casa quentinha onde nós podemos dormir, onde Deus nos dá o conforto do nosso lar, melhor alimentação, uma lasanha, uma carne moída, às vezes até um pão com ovo, né? Às vezes a gente passa por fases que realmente são mais difíceis e a nossa alimentação é um ovo, salsicha, né? Isso me faz lembrar uma época quando a gente morava no interior da Bahia. A minha família era vista como uma família assim muito bem sucedida, porque meu pai era comerciante na altura e nós tínhamos uma vida bastante estável, né? Graças a Deus, assim, financeiramente nós tínhamos uma vida estável. Mas não por termos uma vida estável, eu e meu pai ser comerciante, que não vivíamos tempos difíceis, né? Na baixa do comércio havia ali épocas que eram bem complicadas. E eu lembro muito bem de minha mãe cortar, eu não sei se você conhece, aquela espécie de... Como é que era o nome daquilo? Não é salame, é uma espécie de lata de alumínio, assim, que vem com uma espécie de patê que nós cortávamos, assim. Não era patê, era uma coisa mais rígida. Eu esqueci o nome daquilo agora. Minha mãe abria aquela lata, cortava aquilo as fatias e fazia com arroz ou com farofa. E aquilo era uma comida que nós amávamos, assim. Era o momento da nossa diversão. Por quê? Porque a gente fazia isso quando meu pai viajava para a capital, para Salvador, e a gente era a nossa oportunidade de comer besteira, de comer aquilo que a gente queria comer, mas meu pai não gostava, né? Então, quando meu pai viajava, não é que ele não gostava, não era a comida que ele queria, né? Meu pai gostava de comer carne, né? Comida de verdade, e a gente queria comer besteira. Quitute, lembrei o nome, quitute. E então minha mãe pegava a latinha de quitute, cortava aquilo, fazia farofa ou com arroz e tal. E era nossa comida de domingo ou de sábado, e a gente comia aquilo com uma alegria no nosso coração, né? Eu lembro quando meu pai ia viajar, a gente ficava esperando, assim, quando eles montava na moto ou no carro e ia para Salvador, a gente pulava em casa. Somos livres! Somos livres! Por quê? Porque era o nosso momento de comer o que a gente queria, de dormir a hora que a gente queria. E minha mãe entrava, né, nessa diversão com a gente. Mas meu pai continuava sendo meu pai. Ele ia voltar para casa, né? Ele voltava para casa. E voltava com as regras, com as suas determinações de pai, né? De educação e aquela coisa toda. Isso me faz lembrar um pouco essa questão de que, às vezes, não ter uma lasanha na mesa, mas ter quitute, não é uma coisa ruim, é uma coisa boa, alegre, né? Nós podemos fazer de qualquer momento em nossas vidas bons momentos. Nós podemos fazer do tempo de dificuldade um tempo de aprendizado, né? Quando eu comecei a tomar essas decisões bastante difíceis em 2022, a minha vida deu uma virada muito grande e foi muito difícil. Eu passei ali alguns meses da minha vida muito perdida, sem chão, sem rumo, reclamando de tudo, assim, completamente desnorteada, porque eu tinha perdido muito do meu alicerce, né? E então eu comecei a achar que a culpa era de Deus, por que Deus tinha permitido aquilo, por que Deus não tinha operado na minha vida assim, assado. Eu queria moldar Deus diante daquilo que eu achava que era o correto, né? Os moldes de entendimento e esperança que eu queria, né? Então eu precisei passar por um processo
Muito difícil, muito difícil. Para compreender que Deus, ele não ia fazer do meu jeito, né? Porque o meu jeito não era o jeito perfeito. Mas o jeito de Deus, os planos de Deus é que são maiores e melhores que os meus. Então, quando Deus começa a permitir que aquelas pessoas comecem a rodar no deserto por 40 anos, quando eles deveriam ficar apenas alguns dias até chegar à Terra Prometida, eu começo a entender o meu processo e eu começo a ver que esse tempo que eu estou vivendo de crescimento, de desenvolvimento, de conhecimento, de mudança, está sendo um processo de crescimento espiritual, emocional, né, psicológico, está me fazendo realmente ser uma pessoa melhor do que eu era em 2022. E quando eu leio essa passagem dos Salmos, eu vejo que Deus, ele não abriu mão do povo, apesar da murmuração, dos seus pecados, da adoração a um bezerro de ouro, né, que eles próprios construíram com as suas próprias mãos. Apesar de todos os erros, Deus, ele cumpre a sua promessa e leva aquele povo para a Terra Prometida. Né? Levanta Davi, nós conhecemos a história depois. Então Deus, ele não vai desistir de você por causa dos seus pecados. Não são as suas falhas e os seus erros que vão determinar o seu fim. Mas Deus continua sendo Deus. E ele não vai permitir que você continue vivendo a vida que você está vivendo. De pecado, de erros, de más escolhas. Porque se ele tiver um plano na sua vida, você vai ter que alinhar com ele. Então Deus, ele começa a alinhar o povo e algumas pessoas vão ficando para trás. Algumas pessoas importantes, como o próprio Moisés, ficou de fora da terra de Canaã porque ele não andou conforme a vontade e o plano de Deus. Moisés, ele liderava aquele povo, ele foi chamado pelo Senhor para liderar aquele povo. E ele acabou não entrando na terra prometida. Arão, seu irmão, que liderava junto com Moisés, Miriam, sua irmã, eles não entraram na terra prometida. Deus permitiu que a próxima geração entrasse. Por quê? Porque Moisés, em algum momento, vacilou. Moisés, ele não se desviou dos caminhos do Senhor. Ele não se desviou do seu chamado. Ele não se desviou daquilo que Deus tinha planejado para ele, mas ele vacilou. Quando Deus disse para Moisés tocar na rocha para que saísse água e o povo tivesse água no deserto, Moisés bateu mais forte. Moisés só bateu mais forte na rocha. E isso lhe custou a entrada em Canaã. E isso me faz refletir. E eu quero trazer essa reflexão para você. Onde você tem vacilado? O que você deveria ter feito que você não fez? Ou o que você fez, mas fez mal feito? Qual é o propósito de Deus para a sua vida e que você tem negligenciado? Que você tem rejeitado? Que você tem feito do seu jeito e não do jeito dele? Isso pode custar a sua entrada na Terra Prometida, porque Deus, ele vai continuar sendo Deus. E você? E você? Vai continuar sendo quem você é ou vai começar a buscar ser melhor a cada dia? Mudar, buscar a direção do Espírito Santo e fazer aquilo que ele quer para a sua vida. Se você está batendo na rocha, cuidado, você pode estar perdendo a sua Terra Prometida. Amém? Essa é a reflexão que eu quero deixar aqui para você hoje. Leia Salmo 78. Deus vai falar novamente com você, eu tenho certeza disso. Mas reflita sobre quem Deus é, sobre quem você é, sobre o seu chamado e sobre o que você pode perder por desobedecer. Amém? Deus abençoe a você, a sua família e até o próximo vídeo.